seja bem-vindo! No programa de hoje, nós vamos falar sobre os cafés especiais, o processo de torrefação e como anda também esse mercado. Para isso, nós convidamos dois jovens empresários, um programa super especial que vai contar para a gente a experiência e, claro, trazer tudo o que eles sabem sobre os cafés especiais. Nossos convidados de hoje é o Sérgio Quienteca, que é torrefador e empresário, e também o Pedro Foster, que também é torrefador e empresário. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa e começando aí com o Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo aqui com já um aroma, assim, com um gostinho de café especial. Bom, Marcelo, obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa visão com vocês. Que bom. Pedro, também seja bem-vindo aí com esse gostinho de café especial do nosso Brasil. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade para a gente poder mostrar um pouquinho da nossa visão e do que tem acontecido com a gente no mundo de café. Muito bacana. Então, eu vou começar com o Sérgio. Eu gostaria que você falasse, Sérgio, sobre o processo de torrefação. Como é que funciona esse sistema? Como é que está hoje aí no Brasil todas as novas tecnologias que foram colocadas para que a torrefação trouxesse aí para o nosso grão, né, brasileiro essa qualidade que a gente sabe que é um dos melhores do mundo? Bom, torrar café é uma arte, uma ciência, né? Tem muita coisa envolvida por trás de colocar os grãos que estão ainda crus, né? Para deixar ele tirar o sabor dali e deixar uma bebida completa, né? Fornecer uma bebida completa. E dentro desse universo, o mais bacana é que uma matéria-prima sadia, com uma colheita bacana, onde você seleciona os frutos maduros e sadios até o final do processo, rende bebidas muito incríveis. E o café, até onde eu conheci de bebidas, é o que consegue alcançar o maior leque sensorial de todas, assim, de frutas cítricas, a chocolate amargo, especiarias, florais. É muito interessante. Para fazer isso na torra, precisa entender um pouco do que acontece ali dentro do grão, né? É um processo físico-químico, você dá energia para o grão e ele vai transformando e botando os sabores e os aromas para fora. E a gente faz muito através de melhoria contínua, né? Na tentativa e erro, a princípio, mapeando muito os nossos resultados e fazendo sempre uma próxima torra, levando em consideração como bebeu as torras anteriores, enquanto a gente está fazendo dias de bateladas de 30, 40 torras diferentes. Então, até o final do processo, a cada dia de torra, a gente melhora muito. A nível de tecnologia, é muito parecido quanto antigamente, com a diferença que agora a gente tem mais controles. Então, o Pedro fala muito que torrar café dá energia, né? Dá calor com estilo, porque o que muda muito é a forma como a gente entrega calor ao longo do tempo do café. Isso só é relevante porque os processos que acontecem dentro do café mudam em cada etapa do processo de torra. E aí, dependendo da finalidade que a gente quer para aquele grão, a gente precisa saber dessas informações, e os atuais equipamentos eles fornecem medidas de temperatura, de velocidade do ar que está passando ali dentro, temperatura do ar, velocidade com que gira o tambor, e essas variáveis que a gente vai usando para controlar esses processos, né? Monitorando e respondendo a isso. Então, acho que de tecnologia a gente não tem grandes inovações, mas a gente tem muitas inovações a respeito do como usá-las. E aí que envolve o fator humano nesse processo. Que é muito importante, né? A gente sabe que o fator humano faz total diferença, né? E, Pedro, o Sim. Sérgio deixou bem claro aí nessa questão do calor, né, que tem na hora da torrefação. Eu conheci vários processos de torrefação em algumas empresas que eu já fui visitar e realmente é incrível, né? A gente sente aquele aroma, vê a qualidade dos grãos ali. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência quando você está lá observando os grãos que chegam e aquele processo de já colocar para a torra. Maravilha. Eu só queria começar complementando a pergunta anterior, que imagine que você dá o mesmo pedaço de carne, o mesmo filé para dois chefes. Cada um deles vai fazer um prato diferente, vai dar um ponto diferente na carne,
vai temperar de uma maneira diferente, vai fazer um preparo do que vai ser melhor para aquela matéria-prima. E é muito interessante que nós temos algumas fazendas famosas que fornecem para muitas torrefações. Tem bastante gente no Brasil fazendo trabalhos incríveis de torrefação, só que cada torrefação vai pegar aquela matéria-prima e vai dar a sua cara, vai entender os processos de acordo com o equipamento que tem, com o seu público-alvo e vai fazer produtos diferentes. Então é muito legal que é extremamente customizável o sabor final do café. Bom, a gente lida com uma variedade muito grande de matérias-primas, seja o café arábica, café conilon, café robusta, café fermentado, café descascado. Então, a gente precisa de muito teste, a gente precisa fazer torra atrás de torra atrás de torra e provando todas elas para entender como que o café vai respondendo. Para quem está acompanhando e nunca viu como é torra de café, o café é uma sementinha crua que chega na torrefação, a gente coloca dentro de um equipamento que vai dar calor, e aí esse calor pode ser só ar quente, pode ser uma chama que fica lambendo embaixo de um tambor giratório, e o café vai receber esse calor e ele vai torrando, ele vai criando sabores. E, igualzinho o milho de pipoca, que você vai esquentando, 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 chega uma hora que ele estoura e vira pipoca. O grão você vai dando calor, ele vai esquentando, esquentando, criando pressão ali dentro e uma hora ele estoura. E é esse estourar que solta aromas incríveis e que faz o café ficar poroso para a gente poder moer e fazer uma bebida. É muito bom, né? E a gente sabe quando sai dali, né, e pode experimentar e ver que está naquela qualidade, realmente no processo de seleção que vocês identificaram ali, o público vai receber o que é melhor, né? Que o consumidor ele quer realmente um bom e um excelente café. Ô Sérgio, conta pra gente como é que é a empresa de vocês, de que maneira vocês trabalham na seleção aí dos cafés para a torra e como que vocês conseguiram, né, montar essa empresa e fazer com que ela realmente atingisse um grau de qualidade aí dos grãos que vocês recebem por aí. Bom, como a gente já trabalha com café antes da Fundela, então a gente já teve uma história nesse sentido. A gente quis fazer do universo do café especial um lugar para todos. A gente acredita que quando a gente fala de café especial, a gente está falando de uma seleção de grãos maduros e que estiveram saindo do processo, porque ao longo do processo ele pode fermentar de forma indesejada, pode ter um grão com ataque de algum fungo, e tudo isso dado para separar esse que a gente chama de café especial, porque nada mais é do que uma matéria-prima legítima para um consumo, né? Se a gente fosse escolher na feira, a gente certamente escolheria esses grãos. E a gente pegou essa ideia de que é um café saudável e queria fazer dele um café para todos no máximo que a gente conseguir. E a gente entende que o maior gargalo para isso acontecer é a precificação. Normalmente os cafés especiais são precificados da ordem do dobro do que a gente precifica hoje, por exemplo. E, naturalmente, poucas pessoas têm acesso por uma questão de barreira de grana mesmo, e também se permitem menos experimentar, porque o custo de conhecer um produto novo é caro, é alto. Então, várias barreiras nesse caminho dificultam ao ingresso das pessoas. A gente escolheu trabalhar exatamente nesse lugar, que é fazer o café especial ser o mais acessível possível. Tanto na questão financeira, né, do quanto é o preço do pacote, quanto na didática da ideia do que se representam esses cafés. Então, a gente trabalha com vários tabus dentro do universo do café especial, como, por exemplo, café especial tem que ser 100% arábica. Hoje, o nosso portfólio tem metade dele de canéforas. Dentre eles, tem microlotes, que são conilons especiais, lá da família Venturim, do norte do Espírito Santo. Tem os robustos amazônicos, lá do Juan, lá de Rondônia. Então, a gente tem um universo grande de cafés fora a nossa base de arábicas também. Então, são tantas discussões que a gente põe na mesa para poder entregar um café de qualidade que os motivadores para a gente sempre foram trabalhar com o que é real e é gostoso, incluindo que as preferências de cada pessoa são diferentes, dado que somos tão diferentes, né? Então, a gente resolve esse problema aí tentando tirar esses paradigmas. É muito bacana isso que você falou, né?
porque a gente sabe que o brasileiro ele tem um paladar muito especial quando se trata de café, e hoje, mais do que nunca, quando você cita a questão da precificação, que é muito importante, né? Nos dias de hoje, nós temos também a questão da rastreabilidade. E aí, quando se fala da rastreabilidade, o consumidor ele quer saber exatamente a origem, né? De onde vem esse café, né? De que lugar? Você citou aí, né, do Espírito Santo, você citou Rondônia, citou inclusive aí os produtores de café, e saber exatamente a origem é muito importante, né, Pedro? E eu gostaria que você comentasse sobre isso, né? De onde vêm, né, esses cafés que vocês trabalham e como que vocês conseguem levar isso para o público final, né? De maneira que ele consiga entender que esses grãos realmente são especiais. Bom, esse tópico é muito legal, porque a gente vive a era mais incrível para fazer isso, que é a era que está todo mundo na internet, trocando informação o tempo todo. Então, bom, a nível de estados, nós trabalhamos com café do Rio de Janeiro, sim, café de qualidade do Rio de Janeiro, região serrana, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rondônia, entre arábicas e canéforas. E o que, que é muito legal nessa rastreabilidade? Existe a rastreabilidade que é para botar um selinho bonito no seu café, existe a rastreabilidade que tenta, de empresas grandes que se comprometem a comprar cafés em determinadas condições. A rastreabilidade para a gente, ela é mais de pessoa para pessoa, porque se trata de elos de confiança. Então a gente coloca o nome do produtor no pacotinho, que é uma prática comum de muitas torrefações. Só que o nosso trabalho em redes sociais, ele é muito ativo, tanto de produtores quanto de consumidores. Então, essa semana mesmo, um consumidor marcou o produtor falando, cara, e aí? Vai mandar o próximo lote? As pessoas se aproximam, elas fazem amizade, elas criam um vínculo com os produtores, seja através do café que elas bebem, e aí já associam, ó, o café que eu gosto, pô, é do Everardo, ali de Bom Jardim, seja pela pessoa que é o produtor do Robusto Amazônico, o Juan, ele é muito engraçado, ele é um piadista. Então, o pessoal interage com ele no Instagram, ele interage de volta, faz piada, marca. Eu acho isso muito legal, que no final das contas não é sobre o pacotinho de café. Claro, o pacotinho de café é o produto, ele vai ser o que a pessoa vai consumir no dia a dia. Mas é muito mais sobre pessoas que preparam produtos para outras pessoas. Isso torna tudo muito mais divertido, tudo muito mais incrível. Aliás, é tão interessante, né, esse processo, porque como vocês trabalham com a torrefação e tiveram, né, a experiência de ter também uma cafeteria aí no Rio de Janeiro, vocês viveram todas essas sensações de enxergar ali o que o consumidor realmente gostava de verdade, né? Até mesmo, às vezes, as reclamações, as opiniões. De fato, Sérgio, o que vocês conseguiram captar de quem estava ali do outro lado da mesa, as sensações de quando vocês levavam esse produto tão gostoso ali para poder saborear? Como é que era essa experiência, esse contato ali? Eu sou apaixonado por esse contato. Na verdade, isso me formou como pessoa, foi uma grande escola para mim, porque no dia a dia, e interagindo com tantas pessoas, da forma como a gente interagia, que era bem próxima, a gente teve acesso a muitas opiniões diferentes. Então, uma das coisas que eu pude aprender é que o gosto das pessoas é diferente porque elas são diferentes, e isso me ajudou como empresário, como comerciante e como quem vai torrar um café para entregar uma bebida final, quem vai fazer um café, perceber que existe um café que faz a pessoa se sentir de outro lugar. E esse café não é o mesmo para cada um. E é muito fácil, inclusive, eu pegar um café que deixou uma pessoa com uma experiência incrível, frustrar uma outra pessoa, dada a vastidão de opções de sabores que a gente consegue ter no universo de cafés. Isso, na prática, me fez trabalhar sempre com opções, com pouca diretriz sobre o que é o café, uma vez que todos os cafés que estão chegando ali são de qualidade, bem cuidados, e eu passei a pensar nos vários gostos que as pessoas têm, inclusive diferentes dos meus, mas aprendi a
reconhecer na boca um café que eu sei que vai agradar uma pessoa que não, que aquele café, inclusive, não me agrada. Então, me ajudou a ter uma massa crítica muito grande a respeito dessa interação. E, de uma forma geral, sobre humanidade mesmo, porque o café, ele é, não à toa, a segunda bebida mais bebida do mundo, né? Só perdendo, felizmente, para a água, mas por conta de que ele está envolvido nos nossos processos mais importantes do dia a dia, seja acordar, levantar, ter vontade de vencer o dia, ter vontade de se encontrar com as pessoas, de reunir, de receber pessoas em casa, confraternizar na mesa com pessoas queridas, com família, com amigos, e tirar também de às vezes, humores que não estão tão bons no dia, fazer essas mudanças. O café, ele tá muito presente na nossa cultura, no nosso hábito, no nosso dia a dia. E eu acho que por isso ele é um patrimônio das humanidades, mais do que seria o que seria o prazer da bebida gostosa. Então, isso me colocou num lugar de serviço que eu fico muito feliz, que eu me sinto útil em entregar algo para alguém de uma melhor forma, sabe? Dado que eu tenho uma matéria-prima, eu consegui trabalhar para chegar nesse lugar de prazer para aquela pessoa. Sem dúvida, né? A gente vê aí o Sérgio, né? O olho chega a brilhar quando ele fala das experiências do café, porque realmente mexe com as emoções, né? E para tudo, qualquer situação que acontece, vamos tomar um cafezinho, a gente já resolve tudo por aí, né? O café realmente, às vezes, até consegue resolver problemas que a gente nem imagina. E isso é muito bom, né? Como a gente ama esse produto. Eu sou aí um apaixonado. Ô Pedro, eu gostaria que você falasse para a gente agora um pouquinho da experiência do produtor, né? A gente sabe que a gente está passando um momento um pouco difícil, né? O produtor aí sofrendo com as variabilidades climáticas, veio aí a questão da estiagem, aí agora também nós tivemos as geadas que prejudicaram bastante os cafezais, principalmente lá no sul de Minas. Como é que você está enxergando esse momento aí do produtor que trabalha tanto, né? Que faz com tanto carinho, faz o manejo, trabalha os espaçamentos lá dentro dos cafezais, e agora ele está tendo aí que, literalmente, vou usar uma palavra, tendo que rebolar para não perder aí tanta qualidade dos grãos. Você que conversa bastante com os produtores aí, o que eles têm passado aí para você nesse momento tão difícil que eles estão atravessando? Rapaz, que ponto para a gente falar, hein? Foi uma tragédia que houve. Eu conversei com um técnico que assiste muitas fazendas. Quando aconteceu a geada, a gente estava em Rondônia, ficamos meio por fora do que estava rolando, só vendo no Instagram. Quando a gente voltou aqui para o Rio, fomos tentar entender a situação. Muita tristeza, muita gente que não vai continuar plantando café porque a geada devastou, matou a planta e você precisa arrancar tudo e plantar de novo. E mesmo que tivesse dinheiro do seguro, o que você faz nos anos que o café ainda não está produzindo? Agora, o que você faz com o café que conseguiu colher? É muito complexo a gente conseguir falar assim, e eu acredito que eu nem seja a melhor pessoa para poder falar. Eu Mas imagino. com os produtores com quem eu troquei ideia, pude conversar um pouquinho. Eu Produtores rurais, imagino. eles têm uma resiliência muito grande. Teve uma chuva de granizo muito feia no Espírito Santo, há uns meses atrás. A gente conversou com o Lucas Venturim e falou: bicho, é empresa a céu aberto se você tem uma fazenda. Então você tem que entender que a natureza está aí e não é sempre que ela vai ser favorável a você. Então, produtores rurais, eles são muito resilientes. Eles pegam quando acontece uma tragédia dessas, e claro, é um choque para todo mundo. Ninguém está esperando no ano que vai recuperar investimentos que fez nos anos anteriores, ou que está tendo dificuldade, que o dólar está em alta e o adubo você compra em dólar, equipamento muitas vezes você compra em dólar, e aí quando vai se recuperar, acontece uma dessas. É um momento triste que eu acredito que em 2, 3 anos as pessoas vão começar a se recuperar. Mas no momento é isso, é saber que o preço do café vai subir e já subiu, a bolsa está em alta. O preço do café especial não é negociado na bolsa, mas segue as tendências, e entender que o café
vai estar com preço mais alto. A gente, como torrefação, ainda que sejamos pequenos por enquanto, como que a gente consegue escoar o café dessa galera? Como que a gente consegue fazer para ficar bom para todo mundo, sem ter um só protagonista pagando pato? Isso que eu acho que as torrefações têm que parar e pensar agora. Isso é muito bacana que você falou, né? Porque a gente sabe que é uma cadeia produtiva. E quando todo mundo se une, no momento tão difícil que o produtor rural está passando, né? A gente sabe que fica mais fácil também o processo de recuperação. Mas vamos então, né? Eu tinha que tocar nesse ponto, porque a gente precisa trazer a Não, sem realidade para o dúvidas. nosso público, mas a gente sabe que esses produtores, eles são muito rápidos, né? Muito criativos, conseguem fazer com que essa situação melhore também, e a gente sabe que eles vão sair rapidinho disso. E diante dessa situação, eu gostaria de saber do Sérgio o seguinte: Sérgio, a gente sabe que as mulheres estão tendo uma participação muito, mas muito importante aí dentro do processo da cadeia produtiva de café, né? Temos aí várias produtoras de cafés especiais no Brasil. De que maneira você tem enxergado isso também da possibilidade feminina de trazer essa arte de produção do café no Brasil? De que maneira as mulheres também estão podendo se reinventar e trazendo aí esse produto cada vez mais importante aí para o nosso país e para o mundo todo? Então, vou também tomar uma palavra de algo que eu talvez não seja a melhor pessoa, mas vamos lá. Primeira coisa, as mulheres estão na cadeia produtiva atuando de forma relevante, muito relevante, desde sempre. Então, o que acontece é a nossa forma de tratar, né, a nossa sociedade da forma como ela veio, né? Você vai na produção de uma família e você normalmente dá o nome do café do nome do produtor. Hoje tem concursos que envolvem apenas mulheres participando. Alguns estímulos que são, imagina, sendo competitivo, que normalmente é cheio de homem, que é feito para homens por homens. Então, às vezes, o processo é ingrato para elas participarem, elas não estão ali também por conta disso. Mas, por muito trabalho delas próprias, principalmente, elas estão incluindo, alcançando esse lugar. A gente teve a felicidade de encontrar algumas produtoras na nossa vida. A gente hoje trabalha com um dos nossos cafés, de uma fazenda muito bacana, que é a Fazenda Cachoeira, com o café da produtora Miriam, que faz um café orgânico muito bacana. A gente tem essa felicidade de trabalhar com o café dela. A gente teve contato com a Poliana, lá em Rondônia, que ganhou o café, né, o campeonato de café lá, e não só isso, trabalha para poder deixar outras mulheres mais à vontade de entrar nesse processo, trocando conhecimento e botando para frente, comprando a briga. E esse último campeonato, a gente teve 3 mulheres lá em Rondônia que foram vencedoras, tiveram entre os 4 primeiros colocados, se eu não me engano. E não só isso, a gente hoje também trabalha com um café que é campeão do Florada, que é um concurso feito para produtoras mulheres também. Então, Muito isso bom. faz parte da nossa vida, não necessariamente por qualquer espécie de trabalho de filantropia ou coisa do tipo, pelo contrário, na humildade de que essas mulheres estão ali fazendo esse trabalho há muito tempo e nesse momento eles só estão ali, felizmente, em evidência para a gente também poder ter acesso. Acho que a principal questão para a gente refletir sobre isso é como não atrapalhar, porque o trabalho delas, bicho, não tem nem o que falar. Muito Isso bom. aí. Excelente, tá vendo como você conseguiu trazer muito bem como é que está a participação feminina, né? E a gente sabe que o que a gente tem de qualidade dos cafés hoje no Brasil é graças também à inserção das mulheres que mostraram aí por décadas, né, o poder e inclusive o processo de gestão. E para a gente terminar o programa, a gente tem aí mais 1 minutinho e meio, eu gostaria que o Sérgio falasse um pouquinho sobre gestão. É importante, né, a gente ter uma gestão aí no processo de torrefação até a entrega do consumidor. Quem tem gestão tem um diferencial? Não tem a menor dúvida. Por exemplo, coisas que a gente faz rotineiramente aqui. A gente
faz entregas de café toda semana. Nosso dia de entrega, então a gente acumula as vendas semanalmente, faz um dia de entrega. A gente consegue ter marcos temporais que ajudam a gente a ter noção sobre o nosso movimento, e com isso a gente consegue planejar futuro, perceber se a gente está em movimento de crescimento ou não, ver estímulos que a gente pode fazer para poder aumentar a venda ou não. Por exemplo, clientes que entraram com a gente há algum tempo e que não estão comprando porque só estão relaxados a respeito disso. A gente entra em contato. A gente também tem, não só para essa questão, mas é muito fácil quando você está, por exemplo, como nossa, que felizmente está crescendo, perder a mão na quantidade de matéria-prima adequada para poder trabalhar. Então precisa estar isso em dia, e também para encaixar em projetos futuros, e não só isso, também para saber com quem comunicar, quais as comunicações que estão dando certo, como quando eu falo comunicação, para ficar mais fácil, como é que a gente conversa com as pessoas que de fato querem comprar o que a gente está oferecendo, né? Então isso não vem necessariamente por uma espécie de chute aleatório. Isso vem por experimentos, inclusive de mídias digitais, mas que a gente colhe as informações, a gente analisa, a gente toma decisão baseado nisso. E toda semana a gente extrai informação nova, aumenta a nossa base de conhecimento sobre os nossos clientes, nossos potenciais clientes, e faz decisões para esse fim. Então a gestão, ela para mim, ela é a arte de entregar o melhor no menor tempo, causando a melhor satisfação com o menor custo. E isso é um paradigma, uma coleção de paradigmas completos que se não faz sem uma observação muito intrínseca. Maravilha. Gente, está um bate-papo tão gostoso. Por mim, eu continuaria aqui com vocês por horas para falar sobre o café, porque é um tema realmente maravilhoso. Quero já agradecer aqui de antemão o Sérgio por essas informações tão valiosas e agradecer pela sua participação no programa, e parabéns aí, né, por essa informação muito bacana que você passou para nós no dia de hoje aqui. Muito obrigado pela sua informação. Eu que estou grato de poder estar aqui compartilhando isso tudo, viu? Obrigado mesmo pelo convite. E Pedro, obrigado também pela sua participação aqui no programa, pela verdadeira aula que vocês nos trouxeram hoje aqui sobre cafés especiais e torrefação. Que isso, Marcelo, é um prazer, e é sempre muito bom a gente poder mostrar a nossa visão aqui da FUS, porque tem tanta coisa diferente que a gente tem para trazer, por acreditar que o que existe hoje não é bom, ou não é tão bom quanto poderia ser, que cada canal de comunicação desse é muito precioso para a gente. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Bom, nós conversamos aí, né, com o Sérgio Quinteca, que é torrefador e empresário, e o Pedro Foster também, que deu essa aula maravilhosa sobre os cafés especiais. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Você pode rever este e outros programas no nosso canal do YouTube. Até uma próxima oportunidade. Bons cafés para vocês. Tchau.